Será que você sabe modelar uma estante de metalon no ArchiCAD? Muitas pessoas têm algumas dúvidas de como modelar da melhor forma possível elementos de interiores no ArchiCAD. A verdade é que esse é um programa muito versátil e permite vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Alguns deles são mais devagares e outros são bem mais velozes. Nessa aula eu vou te mostrar uma forma super rápida e prática para você modelar estantes de metalon totalmente paramétricas no ArchiCAD. Com todas as ferramentas padrões do ArchiCAD, eu consegui criar essa estante de metalon com todos os detalhes e encaixes corretos, e eu ainda coloquei aqui essas prateleiras de madeira para compor e você pegar um pouco da ideia. E o melhor de tudo é que, da forma como eu fiz ela no ArchiCAD, ela é inteiramente paramétrica. Então, se, por exemplo, o projeto mudar e eu resolver esticar essa estante mais 80 centímetros, por exemplo, eu preciso mudar somente duas peças e pronto, toda a estante se adaptou para ter todos os seus encaixes corretos. Talvez você já tenha adivinhado, eu fiz essa estante usando a ferramenta de parede cortina, que é uma ferramenta super poderosa e eu já usei ela para fazer várias modelagens aqui no canal. Se você quer conhecer mais, você pode se inscrever e dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho por aqui. Vamos começar entendendo um pouco do que eu fiz e depois eu vou mostrar o passo a passo. Essa estante ela é composta de 3 paredes cortinas. Então, nós temos uma parede cortina para essa grade de uma das extremidades. Nós temos também uma outra parede cortina exatamente igual a ela, que é da outra extremidade. E no meio desse sanduíche de parede cortina, a gente tem uma terceira, que nada mais é do que as conexões que vão formar justamente essa grade em 3 dimensões. Então, vamos fazer agora a modelagem passo a passo de cada uma dessas paredes cortinas. Eu vou começar aqui do lado para a gente poder fazer essa modelagem. Eu vou primeiro entrar na ferramenta de parede cortina e nas suas definições do elemento. E aqui eu só vou me certificar de duas coisas. A primeira delas é que aqui embaixo eu estou usando a opção de centralizar na moldura. Isso é muito importante, senão vai dar errado. E a segunda coisa é, eu vou fazer uma modulação de 40 por 40 centímetros. Então, eu vou me certificar que a altura dessa minha parede cortina ela é um múltiplo dessa modulação. Então, se eu quiser uma estante com uma modulação de 50 por 50 centímetros, eu vou me certificar que essa altura vai ser de 2 metros, 2,50 metros, 3 metros e assim por diante. Aqui no meu caso, eu vou deixar 2,80 metros mesmo, porque isso vai fazer sentido para mim. Agora, aqui em esquema é que a gente pode começar a desenhar. Se você ainda não sabe muito bem como essa ferramenta funciona, eu te aconselho a ver uns outros vídeos do meu canal sobre isso, mas, mesmo assim, eu acho que você vai conseguir acompanhar esse meu raciocínio aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser apertar nesse botão de X, para que a gente possa começar com um esquema totalmente em branco. Dessa forma, você pode me acompanhar desde o zero. Olha só, o que a gente vai fazer aqui é, num primeiro momento, nós temos somente um painel aqui. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer um único painel e quando eu clico nele, eu quero me certificar que aqui embaixo nós temos essa opção de painel apagado marcado. Porque eu não quero nenhum painel. Esse é um grid que ele é vazado. Eu quero só a estrutura de montantes que vai ficar em volta, tá bom? E aqui no caso da parede cortina, nós estamos desenhando uma modulação. Então, aqui eu vou fazer um único quadrado que vai ser replicado. Então, quando essa modulação que eu defini nesse esquema for feita e for colocada num grid 2D, a gente vai ter esse jogo da velha, né? Esse xadrez que vai compor esse elemento que a gente quer construir. Então, a gente só precisa aqui no esquema fazer o seguinte. A gente vai tocar nesse montante aqui de cima e a gente vai atribuir para ele aqui embaixo que ele vai ser um montante. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no da lateral. Eu vou clicar e eu vou atribuir como montante. Tendo feito isso, aqui na largura e na altura, eu vou atribuir o valor da modulação que eu quero. Como eu falei para vocês, eu quero que essa modulação tenha 40 por 40 centímetros. Vocês já viram que o desenho se adaptou. E por último, eu vou só me certificar aqui, tanto nessa opção das colunas, quanto nessa opção das linhas, eu estou usando a opção de tamanhos fixos.
Ou seja, ele vai rigorosamente se certificar que a minha modulação vai ter essa medida de largura e essa medida de altura. As outras opções vai fazer com que essa medida seja adaptável, e não é isso que eu quero para esse exemplo, beleza? Agora que a gente fez o esquema, a gente pode determinar como que vai ser cada um desses elementos que a gente construiu. Que no caso, como nós não temos um painel, eu só tenho que indicar para o ArchiCAD o que exatamente é esse montante que eu falei. Então aqui, na aba de estruturas, eu posso definir isso. Então eu vou clicar aqui, e aqui eu vou selecionar o montante. E eu vou me certificar que eu estou usando para ele um perfil integrado. E aqui eu vou inserir as dimensões do perfil de metalon que eu quero usar, que no caso vai ser um perfil metálico de alumínio de 2 por 2 centímetros. Então, eu coloquei essas medidas aqui, ó, de 2 por 2. E aqui nesse gráfico aqui embaixo, e nesse desenho aqui de baixo, eu vou só zerar essas medidas, já que isso daqui tem relação com encaixe de vidro, que normalmente pode acontecer com a parede cortina, mas não é o nosso caso. E por último, eu vou aqui nas definições da estrutura definir o material de construção para alumínio e eu vou sobrepor uma superfície, clicando nesse ícone do pincel e escolhendo uma pintura preta, ou a pintura que você achar melhor para o seu caso. Feito isso, eu posso replicar essas configurações que eu acabei de fazer para moldura. Toda parede cortina tem uma moldura que vai envolver todo o seu perímetro. E a gente quer que no perímetro nessa nossa estante, a gente também tenha esse mesmo perfil de metalon. Então eu repliquei essas configurações aqui e eu posso apertar em OK. Feito isso, a gente pode desenhar esse elemento. Aqui no caso eu vou fazer uma estante que tenha, deixa eu ver aqui, ela pode ter 2 metros. E olha só, a gente tem uma estante que tem 2 por 2,80. Agora, nós temos que duplicar essa grade para que a gente faça justamente os dois lados desse sanduíche de parede cortina. Então, para fazer isso, vocês vão notar que sempre que a gente clica numa parede cortina, nós temos o elemento da fachada da parede cortina e nós temos uma linha de referência, que é essa linha de referência em azul aqui. O que a gente vai fazer é, eu vou me certificar nas definições do elemento, nessa primeira aba, que essa distância do eixo para o painel é metade da espessura da minha estante. Então, se eu quero que a minha estante tenha 40 centímetros, eu vou me certificar que esse valor é de 20. Se eu quero que a minha estante tenha 1 metro de profundidade, por exemplo, que é um absurdo, mas eu estou fazendo aqui para dar de exemplo, eu vou me certificar que essa medida é de 50 centímetros, beleza? Então, feito isso, eu posso agora utilizar a ferramenta de espelhar da paleta flutuante, apertar Ctrl para copiar e agora eu dupliquei esse elemento e nós temos 2 cópias daqui e a nossa estante já está ganhando forma. Antes de você continuar esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer o pacote de objetos de ArchiCAD da Curva. Essa é uma biblioteca com mais de 800 blocos para ArchiCAD, em que tem blocos de interiores, de vegetação e de arquitetura. Vários deles vão ser muito úteis para você. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Agora, para a gente fazer essas conexões, existem diversas formas, algumas mais fáceis, outras um pouco mais complicadas. A mais simples e intuitiva de todas é simplesmente pegando a ferramenta de viga, determinando aqui um material de alumínio correto e uma espessura correta, aqui de 2 por 2 no caso, e traçando ponto a ponto de cada uma dessas conexões e ajustando seus posicionamentos. A gente até consegue fazer isso e depois criar uma cópia por grid e fazer uma cópia bem rápida para que toda essa estante esteja completa. Mas existe uma forma mais eficiente de fazer isso. Porque quando a gente faz isso por meio de uma ferramenta de viga ou qualquer outro tipo de ferramenta em que a gente está modelando cada um desses elementos individualmente, a nossa estante deixa de ser paramétrica. Então, se acontecer alguma mudança de projeto, você vai ter que alterar todas essas conexões e isso vai te gerar tempo e retrabalho. Se a gente utilizar a ferramenta de parede cortina novamente para fazer essas conexões centrais, a gente vai ganhar muito mais tempo no futuro. Então, talvez essa construção seja um pouquinho mais complexa, mas fica aqui comigo e eu te garanto, se você for seguindo passo a passo comigo,
você vai conseguir entender o que você fez e você vai conseguir chegar no mesmo resultado que eu, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na ferramenta de parede cortina para criar uma nova e eu vou entrar nessas definições do elemento. Aqui, a gente vai alterar o esquema novamente. E eu vou começar de novo com um esquema em branco, para que você possa me seguir. Aqui, a lógica do que eu vou fazer vai ser a seguinte. Deixa eu apagar aqui, só para explicar para vocês. Eu vou tentar desenhar aqui. Deixa eu passar aqui um corte. Pronto. Olha só, a gente tem aqui um corte da primeira estante que eu fiz. Eu quero fazer nesse esquema o seguinte. Eu vou fazer um painel que vai ter essa dimensão dessa parte vazia daqui da estante. E aqui eu vou criar mais um outro painel na sua diagonal que tem exatamente o tamanho do metalon. E esse painel que vai ter uma espessura vai justamente criar essa peça de metalon que faz essa conexão. Para fazer exatamente isso daqui que eu expliquei, a gente vai precisar seguir as seguintes configurações. Eu vou aqui no esquema, deixa eu limpar aqui de novo. Eu vou adicionar mais uma coluna, mais uma linha aqui na largura, e vou adicionar aqui mais uma coluna também. E agora a gente tem 4 painéis. O que eu preciso fazer é, por mais que eu tenha essa divisão aqui em 4, eu só consigo selecionar um único painel. Aqui na ferramenta de parede cortina, a gente precisa criar uma divisão realmente real, construída, física, para que ele entenda que esse painel ele pode ser selecionado e pode ser diferente. Então aqui eu vou selecionando esses montantes. Então eu vou selecionando todos eles daqui, todas essas linhas, e aqui embaixo eu vou determinar que elas são divisões. Agora eu consigo selecionar os 4 painéis separadamente. Aqui todos os painéis serão apagados, com exceção desse da ponta, que vai ser a nossa peça de metalon. Ele vai ser um painel principal. Agora eu só preciso corrigir essas medidas. Eu vou fazer aqui com que essa primeira largura seja de 38 centímetros, que é justamente o tamanho do vazio. E eu vou fazer com que essa medida aqui de cima seja do tamanho do nosso metalon, que no caso é de 2 por 2. Então olha só, a gente tem aqui um painel apagado, outros 2 painéis apagados, e aqui na ponta a gente tem o nosso painel cheio, que vai formar o metalon. É muito importante também que no esquema a gente tenha aqui a opção de tamanhos fixos habilitadas, senão isso vai dar errado. Agora a gente só precisa realmente indicar para o ArchiCAD, aqui nessa aba de painéis, o que é esse painel principal. Aqui no caso, ele vai ser um painel principal que tem 36 centímetros de profundidade, de espessura, né? Como é entendido por um painel. Que é justamente o espaço vazio entre os dois sanduíches que a gente colocou. Aqui eu posso escolher que seu material de construção também é de alumínio e eu posso pintá-lo de maneira uniforme com a mesma cor que eu utilizei antes. Eu também vou determinar na aba de estruturas que a moldura ela é invisível. Dessa forma a gente não vai ter nenhum contorno indesejado nessa nossa parede cortina central. Feito isso, a gente pode apertar em OK e começar a desenhar. Aqui no caso, eu vou desenhar nessa parte mais da extremidade da nossa parede cortina. Então eu vou simplesmente posicionar aqui o desenho e eu vou me certificar que essa linha central ela está bem no meio do sanduíche que a gente fez. Agora eu posso acessar o meu 3D e ver como é que isso ficou. Olha só que bacana. A gente já tem aqui uma coisa que está ficando legal, mas tem uns erros de posicionamento que a gente precisa corrigir. Para fazer isso, eu vou voltar aqui na planta do térreo e eu vou pegar a ferramenta de corte e eu vou passar um corte bem no meio dessa parede cortina. E o que eu vou fazer vai ser abrir o corte e nele a gente vai conseguir ver com precisão o posicionamento do grid que a gente fez em relação às peças. Aqui é muito fácil, eu posso selecionar essas peças, que é justamente o elemento de parede cortina que a gente acabou de fazer, e eu posso movimentá-lo para encaixar aqui certinho. Se você usou as mesmas medidas que eu e a mesma lógica, você vai ver que todas as peças vão se encontrar perfeitamente. No entanto, eu estou vendo aqui que tem alguns errinhos que a gente precisa ajeitar. Aqui, essa coluna superior e da esquerda não estão com os elementos aparentes. O que a gente precisa fazer aqui é corrigir esse posicionamento e essa altura. Então, aqui no caso, ó, eu vou elevar
um pouco essa altura daqui, e aí ele já preencheu essa parte do padrão. Para corrigir essa parte, eu vou acessar a planta e eu vou simplesmente selecionar essa parede cortina e prolongá-la um pouco. Dessa forma, ele vai entender que o padrão precisa chegar até esse ponto e ele vai preencher essa peça daqui. Então agora a planta está correta, o nosso corte está totalmente correto, assim como o nosso 3D dessa estante de metalon. Então, eu espero ter te ajudado a construir essa estante. Se você gostou desse conteúdo, aperta aqui no botão de gostei e se inscreve no canal. E se você quer aprender a dominar o ArchiCAD completamente, eu te convido a conhecer o meu curso Fundamentos do ArchiCAD. Para saber mais sobre ele, tem um link aqui na descrição desse vídeo.